Meus queridos irmãos, de perto e de longe, nós estamos então iniciando o novo ano litúrgico. O ano litúrgico, o ano eclesiástico, não coincide com o ano civil. O ano civil começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. O ano litúrgico começa no primeiro domingo do Advento e termina na véspera do primeiro domingo do Advento. Portanto, hoje, para nós, é o primeiro dia do ano litúrgico. E o ano litúrgico é dividido em 3 ciclos. Chamado ano A, quando aos domingos nós meditamos o Evangelho, sobretudo aos domingos, o Evangelho de São Mateus. Foi o ano que terminamos ontem. Entramos agora no ano B, o Evangelho de São Marcos. E o ano que vem, o ano C, o Evangelho de São Lucas. Meus irmãos, o Advento, como vocês podem perceber, tem as suas particularidades. No momento, na celebração litúrgica, primeiro nós usamos a cor roxa, cor litúrgica roxa, para nos lembrar que é um tempo de conversão, um tempo de expectativa, um tempo de preparação para o Natal. O roxo nos lembra sempre o luto, que não é um tempo de farra, mas para nós cristãos é um tempo especialíssimo. Assim como nós temos o tempo quaresmal que nos prepara para a Páscoa, nós temos o Advento que nos prepara para o nascimento de Jesus, ou melhor, para celebrar o Natal. Durante o tempo do Advento, nós não colocamos flores no altar. Vejam que não tem nenhuma flor aqui. Durante o tempo do Advento, nós não rezamos, nem cantamos o hino de glória. Isto só vamos cantar na noite do Natal, quando nós vamos cantar junto com os anjos e os pastores de Belém, lembrando: Glória in excelsis Deo, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. No tempo do Advento, nós cantamos as músicas sem barulhos, as músicas singelas, para que a gente possa, de fato, interiorizar este tempo. O tempo do Advento, meus irmãos, como vocês bem sabem, nós usamos de umas décadas para cá a coroa do Advento, que tem 4 velas, cada vela sinalizando um domingo. Primeiro domingo, segundo domingo, terceiro domingo e o 4º domingo. E geralmente se coloca esta planta, o pinheiro, na coroa do Advento. Por que o pinheiro? Porque o pinheiro é aquela árvore que mesmo com o inverno, nós não temos inverno aqui, como no hemisfério norte. Quando o inverno chega a tantos graus abaixo de 0, as plantas ficam todas sem folhas, portanto, determinadas plantas não existem lá, não é? Por exemplo, essas plantas que nós temos, bananeira, laranja, manga,
essas coisas não existem lá, porque morreriam. E durante o inverno, o pinheiro é aquele que continua verde, que não perde as suas folhas, nos lembrando que Cristo, aquele que veio no Natal, é a vida, a verdadeira vida, que mantém em nós a esperança. Meus irmãos, e o tempo do advento é dividido em 2 momentos. Porque, na verdade, nós não estamos esperando Jesus nascer em Belém. Já nasceu. Ele já veio em nossa carne. Há 2000 anos atrás. Se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Jesus já viveu a nossa vida, morreu, ressuscitou, está na glória. E ele voltará um dia para julgar os vivos e os mortos. Então, os 2 primeiros domingos, volta o nosso coração, a nossa reflexão para a escatologia, para a segunda vinda de Cristo. Depois, os 2 últimos domingos nos preparam diretamente para a celebração, a memória do Natal. Meus irmãos, a igreja quer lembrar para nós que nós somos neste mundo passageiros. A nossa vida neste mundo a um sopro é semelhante. É como a erva do campo que de manhã está viva, cheia de vida, mas pela tarde fenece e fica seca. É assim a vida do homem neste mundo. Armamos a nossa tenda aqui, mas, como cigano, logo depois vamos ter que deixar. E nosso Senhor nos lembra isto, para que a gente não fique agarrado a este mundo, para que o nosso olhar se volte para o alto, buscai as coisas do alto. Infelizmente, a maioria das pessoas vivem como se tudo fosse terminar aqui. Tudo fosse terminar aqui. Então tem que construir uma mansão, uma casa de luxo, isso, aquilo, comprar um carro, não é, do último de marca, não é isso? Um carro importado que custa tanto, não é? Se preocupa com a beleza, com isso, com aquilo. Tudo isto enferruja, tudo isso passa. E as pessoas não se preocupam com o essencial, que é o reino de Deus. Vivem olhando para a terra, não buscam as coisas do alto. É muito triste. Porque nós, meus irmãos, não caminhamos para a morte. Não estamos caminhando para a morte. O nosso fim não é no túmulo. Isso é para os que não têm fé. Isso é para aqueles que não buscam a Deus. Tudo termina lá. Se fosse isso, nós seríamos dos viventes os piores, se caminhássemos para a morte. Não. A morte não tem a última palavra na nossa vida. A última palavra é a ressurreição. É a vida eterna. E é para esta vida que nós nos preparamos enquanto caminhamos neste mundo.
porque não temos aqui morada permanente. Aqui tudo passa tão rápido, não é verdade? Nós que já estamos mais para lá do que para cá, a gente olha para trás, o que a gente pensa? Foi ontem mesmo, não é? E já tem 30, 40, 50 anos. Foi ontem mesmo. Meus irmãos, por isso que nosso Senhor, no Evangelho deste primeiro domingo, chama a nossa atenção. É um Evangelho pequeno, mas antes de falar do Evangelho, eu quero dizer uma palavrinha da primeira leitura da missa de hoje. É um texto bonito do profeta Isaías. O profeta escreve para o povo, quando o povo volta do exílio de Babilônia, desanimado, triste, sem acreditar na aliança, sem acreditar que Deus cuida deles. Então o profeta faz uma belíssima oração. Faz uma belíssima oração, lembrando: Senhor, nós pecamos mesmo. Nós fomos infiéis. Por isso que abateu todo este mal sobre nós. Durante tantos anos no exílio de Babilônia, o povo foi reduzido a um número insignificante. O povo agora volta para a sua terra, mas sem perspectiva. Não tem o templo, não tem os palácios, não tem nada. Mas o profeta reza e diz para Deus, e é importante o texto de hoje. Ele vai dizer, todos nós nos tornamos imundície, e todas nossas obras são como um pano sujo, murchamos todos como folhas, e nossas maldades empurram-nos como vento. Não há quem invoque o teu nome, quem se levante para encontrar-se contigo. Todo mundo desanimado, mais ou menos como o mundo de hoje, sobretudo com essa pandemia. As pessoas estão aí apáticas. Não, ninguém estuda, as escolas fechadas. Alguém dizendo: não, eu não vou à missa mais não, só vou quando Jesus me disser para eu ir. Jesus nunca vai dizer, e o diabo vai continuar dizendo para não ir, não é? Vai continuar dizendo para não ir, não é? Então, este povo apático, este povo aí, de qualquer maneira, e continua mais. Não há quem invoque o teu nome. Não. Quem se levante para encontrar-se contigo. Escondeste de nós tua face e nos entregastes à mercê de nossa maldade. Então o profeta é sincero com Deus. O Senhor escondeu de nós a sua face. Claro que Deus não esconde, é nós que nos afastamos da face de Deus, Mas olha que bonito o que ele diz para Deus. Assim mesmo, Senhor, tu és nosso Pai. Aliás, é a primeira vez na Bíblia que Deus é chamado de Pai. Até então, nós não encontramos em nenhum lugar no Antigo Testamento em que Deus é chamado de Pai. Aqui é a primeira vez. Depois Jesus, no Novo Testamento, vai usar 184 vezes a palavra Pai. Pai. A primeira vez foi aqui. Assim mesmo, tu és nosso Pai. Olha que bonito. Nós somos barro, tu nosso oleiro, e nós somos obras de tuas mãos.
Gente, o que é o oleiro? Nós aí temos muitos vasos de barros, né? E aqui na nossa região não tem este costume. Aqui se fazia do barro, tijolos, telhas, né? Lajota. Mas existem alguns lugares que eles pegam o barro e com a mão vai modelando o barro. E sai aqueles vasos bonitos que nós conhecemos, vasos de barro. É feito à mão. Vai rodando lá, uma máquina, e as mãos vão modelando aquele vaso. E o profeta diz que Deus é o nosso oleiro, aquele que pega este barro, este monte de barros, e vai com sua mão modelando, nos modelando. Nos lembra a primeira criação, não foi assim que Deus fez Adão? Pegou o barro e modelou e fez o homem, a sua imagem e semelhança. Diz o livro do Gênesis. Agora, é Deus, o oleiro de novo, que faz de nós um vaso novo. Aquele vaso quebrado, que não servia para nada, Deus vai voltar ao barro e vai nos fazer de novo. É a nova criação que vai surgir daqueles que confiam em Deus, daqueles que não abandonam Deus. Deus faz surgir um novo povo, modelado com suas mãos, com seu amor, com a sua ternura. Meus irmãos, no Evangelho, esse trechinho tão pequeno do Evangelho de hoje, Jesus disse aos seus discípulos: cuidado, ficai atento, porque não sabeis quando chegará o momento da nossa morte. Quem sabe o dia que vai morrer? Alguém sabe aqui? Só se alguém estiver pensando em suicidar, não é? Aí pode programar a sua morte, né? Mas ninguém que tem sã consciência pensa numa loucura desta, não é? Nós não sabemos o momento da nossa morte. Nós não sabemos. Não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Quem que é este homem que partiu para o estrangeiro? É Jesus, que morreu, ressuscitou, subiu ao céu, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos. Ele vai voltar. Ele distribuiu seus bens aos empregados. Quem são os empregados? Somos todos nós. Quais os bens que Jesus entregou? Entregou para nós os dons, como diz a segunda leitura, os carismas. Entregou para nós o reino de Deus, para que a gente continue a obra que Ele plantou neste mundo. Está em nossas mãos agora fazer o reino de Deus acontecer lá na nossa casa, com a nossa família. Jesus entregou o reino a cada um de nós. E uma pergunta que eu faço para você que está aqui, você que me acompanha: você está trabalhando pelo reino de Deus? A sua família é uma família cristã? Os seus filhos são verdadeiramente pessoas do bem? Agora a gente pode falar do bem, né? São pessoas do bem, pessoas que espalham o amor de Deus. Vocês verdadeiramente, nossa família, é uma família que busca a Deus, nossos filhos.
Se assim está acontecendo, significa que nós estamos sabendo trabalhar os dons que Deus nos deu, espalhando o reino de Deus, o amor de Deus. E disse e pediu que o porteiro ficasse vigiando. Quem que é o porteiro? O porteiro, aquele que tem que abre e fecha as portas, os portões das grandes cidades que tinha antigamente. O porteiro são os líderes religiosos, são nós padres, o bispo, o papa. Nós devemos ficar vigiando. Todos nós devemos ficar vigiando. Porque não sabemos nem o dia nem a hora. E disse Jesus, cuidado, para que quando o dono voltar, não vos encontre dormindo. Dormindo numa vida cômoda, em lockdown, não é? Tanta gente em lockdown, não é? A igreja fechada, não é? E todo mundo dormindo, o sono, não sei de quem. Então veja bem que nós não podemos ficar dormindo. Porque enquanto nós dormimos, o diabo, aqueles que fazem o mal, não descansam. Os inimigos de Deus não sabem o que é férias. Os inimigos de Deus não sabem o que é ficar à toa e trabalham dia e noite para afastar as pessoas do reino de Deus. E nós, cristãos, líderes, pastores, estamos dormindo, enquanto o inimigo está trabalhando. Nossas igrejas estão fechadas, enquanto as bocas de fumo estão cheias de gente, não é verdade? Nós estamos fechados, enquanto a prostituição está aí, levando a nossa juventude. Nós estamos fechados enquanto os nossos jovens estão sendo assassinados. Aqui em Rio Branco, essa semana foram 2, não é verdade? 2 jovens assassinados. Não é que estavam rezando. E quem traz essas mortes, este sofrimento, nós sabemos que é o inimigo. Por isso que Jesus disse, ficai vigiando o que eu vos peço, o que eu vos mando. Mando aquilo que eu digo para todos. Vigiai. Vigiai. E será que nós estamos vigiando? E eu me pergunto diante de Deus, Senhor, será que eu estou vigiando? E eu acho que não. E no dia do juízo eu terei que me apresentar diante do Senhor. Terei que me apresentar. Enquanto nós estamos neste mundo, o nosso Deus é misericórdia. Há tempo para a nossa conversão, mas no dia do juízo, ele será juiz. Aquilo que se chama na Sagrada Escritura, dies irae, o dia da ira, né? O dia que nosso Senhor vem para nos julgar. E não vai passar a mão na nossa cabeça, não. Porque às vezes a gente acha que, não, Deus é misericordioso lá no dia do juízo. Não, vem cá, eu vou dar um jeitinho para você. Não existe isso. Não existe isso. Nós precisamos ter essa consciência. Meus irmãos, tempo do advento. Tempo em que nós devemos aproveitar para crescer na fé. Na fé. Através de uma vida de perfeita comunhão com Deus, de oração. Na esperança, não nos esquecendo de Deus. No amor, na caridade. É tempo de conversão. Tempo do advento não é tempo de festas, de farras, porque o que o mundo nos ensina é que o Natal
é Papai Noel. As lojas já se enfeitam para vender mais, não é assim? É o Papai Noel. Mas nós, cristãos, não temos nada com Papai Noel. Nada. Portanto, vocês nunca vão encontrar numa igreja onde o padre tem o mínimo de juízo, ninguém vai encontrar a imagem de Papai Noel. Porque o Papai Noel significa o paganismo, o consumismo, a gastança. Enquanto nós, neste tempo, nós estamos buscando o reino de Deus. O reino de Deus. É claro que presentes faz parte, mas não deveria ser a mola propulsora que nos move neste tempo de advento. Que Deus nos ajude, que Nossa Senhora, que durante 9 meses viveu o seu advento de uma maneira tão profunda, esperando o nascimento do seu filho, no sofrimento, ali, não é? Nos primeiros momentos, sem poder dizer nem para José que ela estava grávida, mas ela foi fiel, amou. Que Nossa Senhora interceda por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.